versos 23 a seguir nos diz o seguinte. Vou aguardar agora. 4, verso 23. Não, é 4, 23. Capítulo 4, verso 23. Amém. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com todo o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém. Gracioso Deus, no nome bendito de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos que o Teu Espírito nos direcione e nos dê graça neste momento, para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Eu peço que o Senhor me use, Senhor, por amor do Teu nome e por amor da Tua amada igreja, que nós saímos daqui tanto entendendo o texto como aplicando em nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça, nos encha de graça e de amor em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, imagine o seguinte. Imagine que você está numa cidade onde é proibido falar de Jesus. Você prega o Evangelho. Ali, por causa do Evangelho, você é preso, você é ameaçado, e ao sair da prisão, você pode ser preso novamente. O que você faria numa situação dessa? O que nós faríamos diante de uma situação como essa? Muitos, com medo das ameaças, da prisão, das autoridades da cidade, certamente se calariam. Outros poderiam abandonar sua missão de pregar o Evangelho, de testemunhar acerca de Jesus.
Mas e se ao sair da prisão, a sua primeira reação fosse correr para a igreja, contar o que aconteceu e juntos orar pedindo ainda mais ousadia para falar de Cristo? Pois é, meus irmãos, essa é a cena diante de nós, aqui nesse texto de Atos, capítulo 4, dos versos 23 a 37. Aqui nós vemos uma igreja que não recua diante da oposição, das ameaças, mas que se fortalece nelas. É a igreja primitiva, é a igreja de Atos dos Apóstolos. Ela não apenas ora pedindo que Deus a proteja e que Deus proteja os membros daquela igreja, mas ela ora pedindo que Deus dê mais coragem ainda para que pregue o Evangelho. O Espírito Santo, meus irmãos, pega aquela situação que poderia, muitas vezes na verdade faz com que as pessoas tenham medo e recuem da missão, e ao invés de fazer isso, o Espírito Santo coloca combustível santo naqueles irmãos, de modo que eles se sentem ainda mais encorajados para pregar o Evangelho, para cumprir a missão que foi dada por Deus. Todos nós conhecemos o contexto dessa passagem. Não sei se todos se lembram aqui, mas na semana retrasada eu estive falando desse texto, pregando acerca do que aconteceu. Pedro e João, meus irmãos, eles haviam acabado de ser presos pelo fato de eles terem curado um coxo. Todos nós sabemos da história. Depois que eles curaram o coxo e também anunciaram a ressurreição de Cristo, eles foram chamados diante do Sinédrio, e ali, mesmo no Sinédrio, mesmo diante das interrogações, eles proclamaram que só há salvação em Cristo Jesus. Eles permaneceram corajosos. Aqueles homens do Sinédrio, vendo que nada poderiam fazer com Pedro e com João, eles ameaçaram esses homens, dizendo: vocês podem sair, mas não falem mais no nome de Jesus. Não ensine mais no nome de Cristo. Eles ameaçam Pedro e João na tentativa de calar Pedro e João de pregarem o Evangelho. Na tentativa de barrar Pedro e João de anunciar Jesus como o único Salvador, de anunciar a libertação por meio de Cristo, a salvação por meio dele. Mas sabe o que acontece? Esses apóstolos não se intimidam diante da ameaça. Eles não se encovardam. E aí, quando nós chegamos agora no verso 23, nós vemos Pedro e João retornando à sua comunidade, a comunidade dos discípulos. E o que acontece a seguir revela muito sobre o coração daqueles homens e sobre o coração daquela igreja, e como essa igreja lidava com a perseguição, com a unidade, com a oração e com a generosidade. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, meus irmãos. Porque nesse texto específico, Lucas ele quer nos mostrar uma igreja cheia do Espírito Santo. Mostrar como uma igreja cheia do Espírito Santo enfrenta a perseguição com oração, com coragem, com generosidade, experimentando o poder de Deus em meio à oposição e à perseguição. Esse texto são textos curtos. É um texto curto, mas é um texto que fala muitas coisas poderosas para nós, que nos revela coisas grandiosas e verdadeiras. E nesse sermão de hoje eu coloquei o nome de A Igreja que Não Recua. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, nessa pregação de hoje, 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, uma igreja que ora unida diante da oposição. É isso que nós vimos em Atos, capítulo 4, versos 23 até o 37. Também nós encontramos a segunda verdade, que é uma igreja unida em coração e missão. E a terceira e última verdade, uma igreja generosa que reflete a graça de Deus. Nós vamos começar no primeiro ponto, que se encontra nos versos 23 até o 31. Nos diz o seguinte: versos 23 ao 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo
o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois que Pedro e João eles saem do Sinédrio, eles chegam diante da igreja, e a reação da igreja é o seguinte: eles levantam a voz de forma unânime, clamando a Deus e exaltando a Deus por sua grandeza e soberania. Eles dizem assim, verso 24: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. A primeira coisa que aqueles discípulos eles olham é a grandeza e a soberania de Deus diante dessa situação. Assim que Pedro e João relatam o ocorrido para aquela igreja, meus irmãos, a igreja ela se une em oração. E veja o pedido da igreja. A igreja não pede que Deus dê livramento. Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós oramos pedindo que Deus nos livre. Senhor, não permita mais que isso aconteça, nos livre disso. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, no verso 23, a igreja se une em oração, e o pedido da igreja não é livramento, é ousadia. Senhor, nos dá mais ousadia para pregarmos o Evangelho. Nos dá mais ousadia para anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Eles não temem, meus irmãos, mas eles pedem que Deus derrame mais ousadia sobre eles. Eles reconhecem Deus como um soberano Criador. Eles recordam o que havia sido profetizado pelo salmista Davi lá no Salmo 2. E aí eles pedem que Deus conceda poder para que continuem a missão. Eles não pedem para que Deus livre. Eles não pedem para ficar em casa guardados, não. Eles pedem para que Deus derrame ousadia, poder, coragem. E o que nos chama a atenção, meus irmãos? O que nos chama a atenção nesses versos é o seguinte: eles começam primeiro exaltando a soberania de Deus. Versículo 24, como eu falei. Eles não chegam de imediato pedindo que Deus os livre, pedindo que Deus os guarde, pedindo que Deus não permita que as pessoas do Sinédrio voltem a prendê-los. Não. Em primeiro lugar, quando a igreja ouve o que Pedro disse, quando elas se unem em oração, elas reconhecem que Deus é soberano sobre todas as situações. E isso fala poderosamente conosco, meus irmãos, porque nós devemos ter essa mesma certeza que a igreja primitiva teve, que nosso Deus está acima de toda situação, que o nosso Deus está no controle de tudo. Mas a segunda verdade que nos chama a atenção é que eles olham para aquela perseguição e eles não se vitimizam diante daquilo que está acontecendo. Eles não se colocam como um coitadinho ou injustiçado. Não é isso que está acontecendo. Eles olham para aquela perseguição à luz das Escrituras Sagradas. Versos 25 ao 28. Eles olham que Davi havia profetizado. E aí eles olham para aquilo e eles veem que o que está acontecendo ali é o cumprimento do que Deus havia falado por boca de Davi. Assim como Cristo foi perseguido, agora a sua igreja também está começando a ser perseguida por causa do seu nome.
Nos versos 29 e 30, a gente vê outra coisa maravilhosa ainda. É que eles não pedem conforto, eles não pedem para ficarem resguardados em suas casas, mas eles pedem ousadia, eles pedem para que Deus manifeste os seus sinais sobre a vida deles. É uma igreja bíblica, é a igreja primitiva, é o padrão que Deus quer da sua igreja, meus irmãos. E dos versos 31, a gente vê que Deus responde, sacudindo o lugar e enchendo novamente do Espírito Santo. O verso 31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus responde à petição daquele povo, meus irmãos. Deus responde àquela oração, dando ousadia, dando coragem. E assim também, meus irmãos, deve ser a nossa oração. Nós devemos pedir que Deus nos encha do seu Espírito, nos dê coragem, que nós venhamos anunciar o nome de Jesus com ousadia para as pessoas. Esses textos mostram, meus irmãos, que uma igreja cheia do Espírito, ela responde à perseguição não com vitimismo, não com autocomiseração, não se achando coitadinho, mas ela responde à perseguição com oração, com clamor e não com medo. Meus irmãos, aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade para anunciar o Evangelho. Mas em muitos lugares, em outros países, muitos cristãos são mortos. Eu estava vendo uma entrevista e um coreano falando que lá na Coreia do Norte, eles não podem anunciar o nome de Jesus, porque se por acaso eles forem pegos com uma Bíblia, tanto ele como seus parentes são mortos, porque eles não têm liberdade de adorar Jesus. Mas a igreja de Cristo continua crescendo na Coreia do Norte. Por quê, meus irmãos? Porque eu acredito, meus irmãos, que é o reflexo do que nós estamos vendo aqui nesse texto. É uma igreja que não pede para que Deus os livre, mas que Deus encha eles de coragem para que continue anunciando a Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ainda conhecido mais como Saulo, começou a perseguir a igreja de Cristo, a igreja se espalhou. E aonde esses irmãos chegavam, eles anunciavam Cristo. Eles anunciavam o Evangelho. E o que nós aprendemos, meus irmãos, é que as perseguições, as tribulações e as coisas que vêm ao nosso redor, ao nosso acontecimento, é uma manifestação da graça de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. É Deus nos tirando do nosso conforto para que nós anunciemos as verdades de Cristo. A segunda verdade é que uma igreja unida em oração, em missão, é o que nós encontramos aqui em Atos. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Eles tinham o mesmo propósito, meus irmãos. E só por aqui a gente já tira o seguinte ensinamento: não tem como nós vivermos em uma igreja dividida, em uma igreja partidária. A igreja saudável e que cresce é uma igreja que é unida em coração e alma. Quando Lucas escreve esse texto, ele descreve essa igreja como uma igreja profundamente unida. Não é uma igreja só que tenha os mesmos pensamentos, que acredita na mesma coisa, porque é fácil a gente chegar em um determinado lugar e falar: eu voto em determinado presidente, por exemplo. Pode ter pessoas que também votam no mesmo presidente que você. Poxa, e eu também. Ou então nós temos a mesma visão sobre isso. Mas aqui, quando Lucas descreve, ele não descreve uma união de concordância, mas uma união de estar entrelaçados, juntos, coração e alma. Não havia divisão nessa igreja, meus irmãos. Não havia espaço para competição.
Não havia individualismo. E esse texto me confronta, e eu creio que deve confrontar vocês também, meus irmãos. Porque muitas vezes nós estamos aqui parecendo que estamos em uma competição, mostrando que nós somos melhores do que os outros. Nós somos individuais. E muitas vezes eu vejo que esse texto destaca em mim. E o que é que nós devemos fazer quanto a isso? Orarmos a Deus, pedirmos que Deus nos dê um coração transformado verdadeiramente, para que nós vivamos de fato o que a Igreja de Cristo nos mostra em Atos dos Apóstolos. Aqui o texto ele destaca 3 aspectos. Em primeiro lugar, uma unidade emocional e espiritual. Eles estavam unidos tanto com o coração como com a alma. Estavam unidos emocionalmente e espiritualmente. Eles tinham o mesmo propósito. O segundo aspecto é que eles estavam desprendidos dos seus bens. Eles não amavam mais os seus bens do que a Igreja de Cristo. Ninguém dizia que as coisas eram suas. Não tinha isso. Era todos um só. Todos, os bens que um tinha era de todos. Eles compartilhavam seus bens. Não havia pessoas passando necessidade nessa igreja, porque é uma igreja curada, é uma igreja pura, é uma igreja saudável. Eles tinham, meus irmãos, desprendimento de bens. Eles não eram apegados às coisas. E quantas vezes nós somos apegados às nossas coisas? Quantas vezes, meus irmãos, nós nos apegamos em coisas supérfluas, pequenas, medíocres? O nosso irmão bate na nossa porta e nós dizemos: nós vamos orar por você, tendo pão para alimentar o nosso irmão. Esse texto confronta a gente, meus irmãos, porque ele nos ensina como é uma igreja. O que é ser igreja? E o terceiro aspecto, meus irmãos, era o poder no testemunho desses irmãos. Os apóstolos, eles davam com grande poder o testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. Eles eram ousados, eles eram firmes nos seus ensinamentos, contundentes. Eles não temiam, meus irmãos. É a igreja de Atos dos Apóstolos, no início da perseguição. Então a chave da unidade aqui, meus irmãos, era a centralidade da ressurreição de Cristo. Eles tinham isso como certo: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, essa nossa pregação é válida. Em contraponto ao que eu estou falando, Paulo escreveu lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, em vão é a nossa fé, e em vão é a nossa pregação. A certeza da ressurreição de Cristo era a chave da unidade daquela igreja. Nós estamos unidos porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Meus irmãos, nós servimos a um Cristo vivo, a um Cristo que ressuscitou e que espera unidade de nós. Amém. Que espera que nós sejamos unidos. Eles não estavam juntos ali porque eles tinham conveniências, por conveniência, não. Eles estavam juntos ali por propósito, por convicção. Eles sabiam o preço que eles tinham que pagar por estarem unidos, mas assim não abriam mão da comunhão. Não era por conveniência, porque hoje as pessoas vão para a igreja por conveniência. Venha para a igreja para você ficar rico, venha para a igreja para você mudar de vida. Conveniência. Mas esse texto nos mostra que esses irmãos não estavam unidos ali por conveniência, até porque qual era o proveito que eles tinham? Sofrer perseguição por causa de Cristo? Mas eles tinham convicção da fé deles. Cristo ressuscitou, e nós somos a igreja de Cristo, nós somos corpo, nós somos irmãos. Então eles viviam a verdade do que era o Evangelho. Eles sabiam, meus irmãos, que eles poderiam ser mortos por causa do Evangelho, e de fato muitos foram mortos.
Muitos foram perseguidos. A história nos conta que Nero lançou um decreto e que muitos foram queimados vivos com cera quente. Muitos foram jogados no Coliseu para serem devorados por leões, perseguidos. Quando eram encontrados na rua, eram agredidos, presos. Mas por que permaneciam unidos? Porque tinham convicção. Não era por conveniência. Era por convicção que eles estavam unidos, meus irmãos. Então nós aprendemos que a missão de proclamar Cristo é mais poderosa quando a igreja está unida e desapegada dos seus próprios interesses. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aqui porque estamos defendendo os nossos próprios interesses. E Deus tem me levado à reflexão esses dias. Isso que eu estou pregando para vocês é o que eu tenho vivido na minha semana, meus irmãos. Tenho sido confrontado por Deus. Porque tantas vezes nós servimos a Deus por causa dos nossos próprios interesses. Nós tomamos decisões por causa dos nossos próprios interesses. Esse texto confronta primeiro a mim, porque os meus ouvidos estão mais perto da minha boca, e também confronta vocês. Nós não devemos, meus irmãos, estar aqui buscando os nossos próprios interesses. Nós precisamos estar aqui na certeza de que nós precisamos ser unidos em Cristo Jesus. Unidade, meus irmãos. E é o que muitas vezes falta de nós. A terceira verdade que esse texto nos mostra é uma igreja generosa que reflete a graça de Deus. O texto nos diz que não havia entre eles nenhum necessitado. Não havia ninguém que necessitasse de alguma coisa. Porque essa igreja, meus irmãos, ela não apenas pregava, mas ela vivia. Ela vivia o Evangelho com generosidade e prática. E esse, meus irmãos, é o nosso grande desafio: tirar o Evangelho dos nossos lábios e colocar o Evangelho nas nossas práticas. É a gente dizer que a gente ama o nosso irmão e de fato a gente amar nosso irmão. É a gente falar sobre perdão e de fato a gente perdoar o nosso irmão. O texto nos diz que os que tinham bens, eles vendiam para suprir a necessidade daqueles que não tinham nada. Imagine, meus irmãos, você fazer parte de uma comunidade dessa. Será que o amor de Cristo não está sendo testemunhado também nos atos? Porque o grande defeito nosso é anunciarmos Cristo com os nossos lábios, mas nós não anunciarmos Cristo em nossas práticas. A oratória, a pregação são essenciais. Paulo diz assim: como crerão se não há quem pregue? Então, o pré-requisito para que a fé venha é a pregação. Mas a oratória, o que nós muitas vezes prezamos, é inútil. Deus usa pessoas simples. Deus usa pessoas capacitadas. Mas existe um perigo iminente de nós priorizarmos a nossa oratória e deixarmos de viver na prática o que é o Evangelho. Eu penso que a boca profere, a boca anuncia, mas a vida vivida mostra que aquilo que eu anuncio é verdade. Mostra que o Evangelho é verdade. Era isso que acontecia com essa igreja. Eles não apenas pregavam, mas eles viviam o Evangelho com generosidade. Os que tinham bem, eles vendiam para suprir a necessidade dos que não tinham. E isso, meus irmãos, isso aqui nesse texto não é comunismo. Não é o comunismo barato que as pessoas anunciam por aí, dizendo que vocês têm que vender suas propriedades para dar aos outros e tal. Não. Isso aqui é graça voluntária. Isso aqui é a mais pura manifestação da graça de Deus. Ninguém era obrigado a vender seus bens, porque no regime comunista eles querem obrigar você a vender seus bens para ajudar as pessoas. Não, ninguém chegou aqui para esses irmãos obrigando-os a fazer isso. Eles faziam por generosidade, porque a graça de Deus se manifestava na vida daquelas pessoas de forma poderosa
e profunda, meus irmãos. Não é como um barato, é a graça voluntária de Deus se manifestando na vida daquelas pessoas. E aqui, meus irmãos, Lucas também destaca Barnabé, que vendeu uma propriedade e entregou aos apóstolos. Barnabé, ele mais para frente vai se tornar uma figura-chave, vai andar com Paulo e tudo mais. Mas aqui ele já mostra o tipo de discípulo que a igreja formava. Um discípulo que era generoso, que era desprendido dos bens materiais e que era fiel. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aonde há o evangelho verdadeiro, ali também há generosidade verdadeira. A graça recebida, ela gera graça compartilhada. Quando nós entendemos o mistério da graça de Deus sobre nós, nós não merecíamos, mas Deus nos deu a salvação, Deus nos alcançou com seu amor. Nós também compartilhamos dessa graça para as pessoas. Nós também compartilhamos desse amor para as pessoas. Nós também compartilhamos dos nossos bens para as pessoas, porque a graça recebida gera graça compartilhada, meus irmãos. E o que nós concluímos aqui? Esse texto de Atos nos mostra 4 pontos interessantes. Em primeiro lugar, que a igreja de Cristo, ela não se esconde, ela não tem medo. Pelo contrário, é uma igreja corajosa. A segunda verdade que nós concluímos aqui é que a igreja de Cristo não negocia a sua mensagem. Hoje em dia, meus irmãos, muitas pessoas querem tirar a mensagem do Evangelho, querem colocar tantas outras coisas, uns avivamentos obscuros, que não requer escritura, que não requer arrependimento, que não requer oração. Mas a igreja de Cristo, ela não negocia a sua mensagem. É Cristo e esse crucificado e esse ressurreto. A terceira verdade que nós encontramos aqui é que a igreja de Cristo, ela não se isola por causa do medo. O medo vem, meus irmãos. O medo bate na nossa porta, mas o medo não nos isola. O medo não nos deixa trancados. E a quarta verdade que nós concluímos aqui nesse texto é que esses irmãos não se apegavam aos seus próprios bens. Eles não tinham apego às coisas daqui. Eles entenderam o que Cristo falou: não ajuntais tesouro na terra, onde o ladrão arromba e rouba, e onde a traça corrói. Pelo contrário, ajuntai tesouro no céu, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então eles oram juntos, vivem unidos, testemunham com poder e servem com generosidade. E qual é o resultado? O lugar treme, o povo se enche do Espírito Santo e a missão continua. A missão segue. E como nós aplicamos essas verdades desse texto para a nossa vida, meus irmãos? Eu separei aqui 4 aplicações para nós. Em primeiro lugar, que nós aprendemos com esse texto é que nós devemos orar com fé, reconhecendo a soberania de Deus sobre toda a oposição e perseguição. A oração, meus irmãos, ela deve começar exaltando quem Deus é antes de nós pedirmos algo. A nossa oração não deve ser aquela oração nervosa e apressada: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Os discípulos tinham acabado de sair do Sinédrio, eles estavam presos. Eles contaram para a igreja que eles estavam presos, que ameaçaram ele. Que a igreja disse: ó soberano Senhor, tu que formastes os céus e a terra. Então, meus irmãos, a nossa oração, ela tem que reconhecer a soberania de Deus. Ela deve começar exaltando quem Deus é, a sua soberania, para depois nós pedirmos. A segunda aplicação é que nós devemos ser corajosos para testemunhar de Cristo, mesmo em ambientes hostis e difíceis. Foi o que esses irmãos fizeram. A igreja, meus irmãos, aqui, ela não pediu para a perseguição parar. Ela não disse: Deus, para a perseguição, para com isso, não estou aguentando mais. Não, ele pediu coragem. Senhor, me dá coragem para continuar. Imagina a cena:
Pedro chega: irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Os irmãos o quê? Eu acabei de ser preso e fui ameaçado, me perseguiram. E me ameaçaram para parar de pregar o nome de Jesus. A igreja ouve aquilo. O que a igreja faz? Ó soberano Senhor, que criou os céus e a terra e tudo mais. E depois: Senhor, nos dá mais coragem para pregar. Nos enche de ousadia para testemunharmos de Jesus. É uma igreja, meus irmãos, que não teme. É uma igreja que é corajosa, que tem coragem para testemunhar de Cristo. E nós devemos também, meus irmãos, ter essa coragem para testemunharmos de Jesus Cristo para as pessoas. Mesmo para aquelas pessoas que nós sabemos que irá rejeitar o Evangelho. Nós devemos pedir ousadia e coragem da parte do Senhor para continuar anunciando as boas novas. A terceira aplicação é que nós devemos buscar, meus irmãos, unidade para a nossa igreja local. Às vezes nós nos dividimos entre nós. O que é que Jesus fala? Ele diz que o reino dividido não subsiste. E nós, como seguidores de Cristo, vivemos subdivididos. Cada um de nós temos os nossos partidos, temos o nosso grupo. Mas esse texto nos confronta, e confronta a mim também. Confronta principalmente a mim, meus irmãos. Esse texto nos confronta a quebrarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso individualismo e procurarmos viver em unidade com a nossa igreja, em comunhão. Porque, meus irmãos, a igreja é um corpo onde se reúnem pessoas pecadoras e falhas. Talvez essa pessoa que você olha para ela e chama de falha, olha para você e também te chama de falha. Porque se nós ficarmos olhando uns para os outros, nós vamos encontrar falhas uns nos outros. Mas quando nós olhamos para nós, meus irmãos, nós encontramos a verdadeira falha em nós. Porque nós lutamos pelo nosso próprio individualismo. Nós lutamos pelas nossas próprias causas. E nós precisamos, meus irmãos, buscar a unidade com a nossa igreja e abrir mão dessas coisas. E a quarta e última aplicação é que esse texto nos ensina, é que nós devemos viver a generosidade como expressão da graça que nós recebemos da parte de Deus. A generosidade, meus irmãos, não é para você sair daqui entregando os bens, porque eu disse para vocês fazerem isso. Vocês precisam fazer isso para mostrar, para expressar a graça de Deus que está sobre vocês. Não adianta, meus irmãos, saírem daqui, entregarem seus bens porque alguém disse que vocês tinham que fazer isso. De nada vale. Vocês acham que Deus está se agradando disso? Não, meus irmãos. Nós precisamos fazer isso para que seja uma expressão da graça que nós recebemos da parte de Deus. Aqui, meus irmãos, o texto nos mostra que o desapego material mostra que o coração daquelas pessoas estavam no céu e não nas coisas daqui da terra. E assim também deve ser o nosso coração, meus irmãos. Deve estar nas coisas do céu e não das coisas daqui da terra. As coisas da terra têm seu proveito, têm seu valor. Quem aqui não quer ter uma vida boa? Eu quero. Mas nosso coração não deve almejar as coisas daqui e se esquecer das coisas do alto. Esse texto, meus irmãos, fala poderosamente aos nossos corações sobre esses 4 pontos e que nós íamos colocar em prática que nós aprendemos hoje. Eu sei que esse texto me confrontou e eu creio que deva ter confrontado os irmãos também, porque quando nós analisamos como era a igreja primitiva, a igreja que Cristo deixou, e nós espelhamos com a igreja que nós vivemos, eu falo de nós, quando nós olhamos para nós como membros dessa igreja, nós vemos que estamos falhando terrivelmente. Tem um pastor batista reformado chamado Charles Haddon Spurgeon, que diz bem assim: toda vez que eu olho para o cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha desse que eu sou. E esse texto, meus irmãos, faz exatamente isso. Ele nos mostra o cristão que nós deveríamos ser e confronta com os cristãos que nós somos agora. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê a sua graça, para que nós apliquemos essa vida em nossas vidas, essa mensagem, esse texto em nossas vidas. Amém, meus irmãos?
poderoso Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, por este momento tão especial, Pai. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é soberano, o Senhor é santo, justo e perfeito. Tu és também, Senhor, o médico dos médicos, e nós te apresentamos a vida desses nossos queridos irmãos que se encontram enfermos. Te apresentamos a vida da irmã Lindaura, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe ainda mais a recuperação dela. Ela já tem se recuperado, graças a Ti. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando para que ela se recupere 100% e receba a alta, Pai. No nome de Jesus, nós oramos pela vida da irmã Cleonice, Senhor. Pedimos que o Senhor a visite neste momento de enfermidade, que a Tua graça seja derramada sobre ela, que ela seja curada, Pai. Abençoa a vida dela em nome de Jesus. Toma a vida dela na glória também em Tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida da nossa querida irmã. Toma a família dela, Senhor, em Tuas mãos. Abençoa no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo, Pai. Nós te agradecemos pela vida do Rafael, Pai. Nós estivemos orando a Ti, Senhor, por ele na semana retrasada. E agora nós recebemos a boa notícia de que ele já está bem melhor, Pai. Olha, Deus, é a Tua poderosa mão agindo, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, toma todas as outras nossas petições em Tuas mãos. E que o Senhor possa visitar os enfermos da nossa igreja, Senhor. Visitar as pessoas deste bairro. E que o Teu nome seja manifestado de forma graciosa e poderosa no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado e exaltado entre nós. É o que nós te pedimos e te exaltamos no nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pela visita que iremos fazer amanhã. Então, na direção de tudo, Senhor. Que o Senhor prepare o coração para que receba a boa semente do Evangelho. E nós te pedimos, Pai, que haja frutos no nosso meio. É o que nós pedimos ao Senhor. E te agradecemos desde já no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês e conduzem em paz.